Olá, tudo bem? Sou Fernando Veloso. Hoje eu voltei aqui para conversar com vocês mais sobre holding patrimonial. Em outros vídeos aqui no Instagram e nosso canal no YouTube, já peço para vocês se inscreverem lá no nosso canal do YouTube. A gente frequentemente coloca conteúdos interessantes para você conhecer um pouquinho do cenário jurídico, dos seus direitos, temas novos. É super interessante, super recomendo. Mas voltando, a gente vai conversar aqui um pouquinho de hold. A gente já falou como que constitui uma hold, quais são os tributos, obviamente de uma forma mais genérica, que tudo vai depender da seção de viabilidade, tudo depende aí das características da família, que tipo de investimento, tem não só imóveis, né? A hold ela não foi criada e desenvolvida para captar só imóveis, administrar só imóveis, mas sim direitos, patentes, marcas, fundos, ações, enfim, é um leque de investimentos e de possibilidade desse sistema. Mas o importante é a gente trazer para vocês, basicamente, numa regra geral, o que seria uma hold. E aí a gente consegue ter aqui no nosso canal um descritivo, um passo a passo para que você conheça um pouco mais desse sistema. E o que surgiu esse sistema para nós aqui do escritório? Surgiu ao longo de uma demanda de 18 anos, que a gente atua no segmento de sucessão, inventários, partilhas, e a gente sabe a dor que os nossos clientes sentem, os nossos amigos, eu particularmente, a gente sente e sentiu quando do procedimento de inventário. Então, a holding ela surgiu como uma solução, como uma proposta que a gente fornece para os nossos clientes, uma alternativa de conhecimento, e é isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, para que você que está aí do outro lado conheça esse sistema e entenda que é um sistema extremamente lícito, ele é previsto na nossa legislação e não tem problema nenhum na sua Constituição, até pelo contrário. Você vê países mais envolvidos, você vê países dos Estados Unidos, países na Europa, onde a pessoa acumula o seu patrimônio não no seu CPF, ele acumula o seu patrimônio dentro de uma empresa, o que é comum. E no Brasil ainda é um processo lento de amadurecimento dessa ideia. E o que eu estou tentando aqui é levar conhecimento para que você tenha e saiba os seus direitos, o que você efetivamente pode fazer nesse cenário. Então a holding ela surge lá no Brasil, ela vem no nosso ordenamento lá na ANEEL de SAs, então ela traz essa previsão super lícita, super válida. E, inicialmente, como eu disse, a gente tem uma visão do planejamento patrimonial, da criação de uma holding para blindar eventuais patrimônios, e eu falo que é uma meia-verdade, porque ela blinda sim, ela protege, mas ela não faz milagre. A gente não pode tratar a holding como um fenômeno para fraudar eventual execução, para se furtar de uma dívida, não. A gente cria o sistema existe para proteger o patrimônio, para proteger aquela família. Então, a holding ela é uma empresa, é uma constituição de uma empresa que visa garantir àquele grupo familiar a administração, concentrando nela todo o patrimônio adquirido ao longo da vida daquele patriarca, daquela matriarca. Ou seja, todo aquele acervo patrimonial, seja imóveis, seja bens móveis, seja direitos, eles sejam concentrados dentro de um grupo, dentro de uma estrutura. Para que isso, Fernando? Para que criar isso dentro de uma estrutura? Logicamente, para dar uma proteção àquele bem e a família propriamente dita, né? A gente não sabe o que pode acontecer ao longo da vida, nas nossas relações de trabalho, eventuais casos que a gente vê de indenização que a gente tem que pagar para outra pessoa. Então, esses bens eles ficam protegidos dentro de uma empresa, porque essa empresa agora é a detentora daquele acervo, daquele patrimônio. E o que o patriarca é? O patriarca e a matriarca, o que são? Eles são os administradores dessa empresa. Eles recebem cotas sociais, eles vão administrar todo esse patrimônio. Eles podem administrar esse patrimônio através de uma empresa com atividade propriamente econômica, desenvolvendo uma atividade econômica ou não. Existe um KNAI próprio onde aqueles bens vão ficar guarnecidos, protegidos, que a gente fala que é uma célula cofre. Os bens ficam dentro de um cofre protegidos e a partir do momento que ocorre o chamado gatilho,
que é o que vai ser estipulado pela família no contrato social, aqueles bens vão ser, aquelas cotas sociais vão ser transferidas aos seus filhos, aos seus herdeiros, sem precisar, nesse momento, fazer o uso do inventário. Então, é extremamente vantagem. Então, se cria uma empresa, depois vocês assistem aqui no nosso canal passo a passo desse resumo, né, de um passo a passo de uma constituição de uma holding, mas se cria uma holding, se cria uma empresa, joga esse patrimônio, protege esse patrimônio em vida, trazendo aí vantagens econômicas, vantagens patrimoniais, vantagens tributárias, vantagens fiscais. E o que eu reputo nesse momento, o que é importante, o que ela traz de vantagem, de benefício? O planejamento sucessório para que evite conflito futuramente dos seus herdeiros. Isso acontece, infelizmente acontece, mas com o sistema é uma alternativa disso ser cessado, disso ser minimizado. Então, a constituição de uma holding, ela serve para isso, para administrar os bens, seja bens de uso pessoal, sejam bens de uso patrimonial, como aluguéis, servem também para outros tipos de bens, né, ações, fundos, bens móveis, direitos, marcas, patentes, dentre outros, podem ser alocados dentro de uma constituição de uma holding. A holding é só para quem tem muito patrimônio? É óbvio que quem tem muito patrimônio, tem um patrimônio volumoso, o sistema de holding é extremamente viável e vantajoso para que você amanhã não deixe na mão de seus filhos arcar com o pagamento de um imposto extremamente alto que pode inviabilizar, ou seja, o que pode até viabilizar a venda desse patrimônio que tanto foi custoso para o patriarca adquirir. E aí ele vai ter que ser vendido para pagamento de impostos. E no filme, no vídeo que eu também posto aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, eu venho dizendo mais basicamente ali os impostos que incidem e a sua base de cálculo, o que demonstra que o sistema da holding é extremamente mais vantagem. Então, aquele patrimônio fica concentrado na empresa, os sócios vão administrar aquelas empresas e aquelas ações vão ser doadas aos seus herdeiros já em vida com pagamento reduzido de tributo. Isso, como eu disse, vai evitar os conflitos futuramente, vai evitar o inventário, já vai proteger esse patrimônio para outras gerações, o que difere um pouco da doação. Então ele vai proteger isso para os netos, para os bisnetos, esse patrimônio, esse acervo patrimonial vai permanecer naquele grupo familiar, além de trazer vantagens tributárias no seu imposto de renda, porque você está concentrando dentro de uma pessoa jurídica, você está fazendo um planejamento fiscal também, porque deixa de estar no CPF, passa a estar no CNPJ. Então, o que eu posso tirar como conclusão, né? É um sistema válido, previsto na lei de SAs, que migra para a lei das sociedades limitadas também, é uma sociedade limitada, que visa proteger esse patrimônio em vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante toda a vida. Então, além de proteger em vida aquele patrimônio dentro do grupo familiar, ele vai proteger também, evitar conflitos futuros após a morte, não precisando fazer inventário, e o pagamento desse inventário e o pagamento desses impostos são muito mais reduzidos. Então, assim, ele tem um grupo de vantagens, ele tem um grupo de mecanismos interessantes para que você tenha essa alternativa de vida. E, voltando até um pouquinho, para quem tem muito patrimônio? Para quem tem muito patrimônio. E para quem tem pouco patrimônio, serve? Serve. Aí eu vou falar também que serve, porque o imposto ele é o mesmo. Ele seja em cima de um patrimônio de 1 milhão, seja no patrimônio de 100 milhões, o imposto ele vai incidir, obviamente dentro das suas alíquotas e dentro das suas especificidades. O que pode não ser vantajoso, para quem não tem muito patrimônio, tem uma casa, por exemplo, é a parte administrativa, né? A manutenção daquela holding, daquela empresa, junto à contabilidade. Então você tem esse investimento junto à contabilidade, que tem que pagar. Então, pode ser que o custo desse contador ao longo do tempo, a pessoa pode entender que não é viável, mas eu te digo que é viável, porque embora haja esse investimento da manutenção da holding na contabilidade, o seu patrimônio
ele está crescendo, ele está valorizando muito acima desse investimento que você paga. Então lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, o seu patrimônio, aquele imóvel que foi adquirido e foi pago o imposto, ele, no final das contas, ele valorizou 10 anos, ele não vai incidir novo tributo, não vai pagar o ITCMD lá na frente sobre o valor de mercado daquele bem valorizado, porque já foi pago. Então isso traz muitas vantagens, traz para você essa alternativa. Então eu concluo afirmando para vocês que é um sistema muito legal, obviamente que ele tem as suas especificidades, né? Cada família tem um poder de decisão, tem uma decisão a tomar, pode ser para qualquer tipo de patrimônio, pequeno, médio, grande patrimônio, é vantagem, porque o planejamento sucessório e evitar conflitos, isso não tem preço. Deixar os seus filhos em briga, deixar seus herdeiros em briga já não tem preço. E se você pode ter uma eficiência tributária atrelado a isso, eu vejo como um sistema completo. Completo porque nada é completo no nosso ordenamento jurídico, mas ele traz essa alternativa. A diferença é que você tem que resolver isso em vida e não deixar para a morte para os seus filhos, mas você resolve um problema e tira essa dor que eu vejo, a gente vê aqui ao longo de 18 anos acontecendo. Então, o sistema é esse. Nesses outros vídeos do nosso canal tem o passo a passo da Constituição, os impostos, e ao longo dos dias, da semana, a gente vai postando outros temas importantes para que você tenha um conteúdo mais vasto possível sobre esse procedimento, sobre esse sistema, sobre o que é uma célula cofre, como que migra esse patrimônio, depois como é que doa, como é que fica no contrato social. Isso é tudo bem seguro, tudo dentro da legislação, nada de forma ilícita, tudo de forma lícita, trazendo para que você tenha esse conhecimento. A hold não era muito falada, né? Mas hoje com as redes sociais, você pode ter esse conteúdo e entender que você pode planejar o seu patrimônio em vida, que ter o patrimônio dentro do seu CPF, em regra, não é vantagem, você perde e você gera conflitos para o futuro. Né? Então, curta, compartilhe, deixe seus comentários, comente aqui eventuais dúvidas que a gente possa surgir, eu e minha equipe, a gente possa tirar para vocês, e a gente vai estar sempre à disposição. E nos outros vídeos a gente vai dar gratuitamente toda essa gama de informação para que você tenha mais uma opção de escolha na sua vida. Tudo bem? Fique com Deus, tudo de bom, boa semana.